comigo esse versículo, por favor. Só esse versículo, 1, 2, 3 e já. E formou o Senhor Deus o homem. Para aí um minutinho. Vamos ler novamente. E formou o Senhor Deus o homem. Amém. E formou o Senhor Deus o homem. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus amado, pela a condução do teu Espírito, a orientação, Senhor, na tua palavra. A tua palavra tenha livre curso nesta noite, ó Pai. Nos oriente, fala conosco, Senhor, que possamos, ó Deus, ser ensinados pelo teu Espírito, que é o nosso grande professor. Em nome de Jesus, amém. Toma seu assento, queridos. Meus irmãos, nós lemos na leitura introdutória o capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Eu queria analisar um pouquinho com a igreja nesta noite sobre essa questão. Quando nós fomos ao capítulo 2, versículo 7, o versículo que está na tela, aí o versículo diz assim: e formou o Senhor Deus o homem. Eu queria conversar com os irmãos a diferença de criar e formar. O que é criar e o que é formar? O homem foi criado ou foi formado? Vamos dar uma olhadinha, amém? À luz da Bíblia, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu preciso lembrar aos irmãos algo muito interessante. Criar é trazer à existência aquilo que não existe. Formar é você pegar uma matéria pré-existente e formar algo. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Amém? Amém. Criar. Eu ministro essa matéria no IETEP, no nosso seminário, e a gente lá no IETEP, né? Deus me deu o privilégio de estudar mais um pouquinho, você faz um pouquinho de grego e de hebraico. Aí criar no grego é o que, Rivaldo? É a palavra bara. O que é bara? Voltando para o português. Engraçado, né? A gente pega o português, traduz para o grego e depois acha o significado do português do grego. Então, criar no grego é bara. E bara no grego, escuta, é trazer à existência aquilo que não existe. Então deixa eu falar algo para os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Criar, só Deus cria. Amém? Nós formamos alguma coisa. Eu criei não sei o que. Não, você formou. E eu vou te provar dentro da Bíblia. Criar foi o Senhor Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia nada. E através do poder da palavra, o bara, aí nós cantamos muito isso e não lembramos. O bara é o haja de Deus. O haja de Deus. É assim ou não? Haja separação das trevas, da luz. E houve, a Bíblia fala que houve. Então é trazer à existência aquilo que não existe. Amém. E formar, escuta, irmãos, formar é você pegar, uma matéria pré-existente e fazer alguma coisa. Deixa eu exemplificar o que é formar. Você pega uma madeira bruta e faz uma cadeira para sentar. Amém? Mas você já tem a madeira. Você não criou a madeira. A madeira está na natureza. Quem criou ela foi Deus.
Aleluia. Amém ou não amém? Então você pegou a madeira, fez uma mesa, fez uma cadeira, algo semelhante. Nós não temos o poder de criar. Nós não temos. Nós temos o poder de formar. Só Deus tem o poder de criar. E Ele cria todas as coisas. Então, tem uma diferença de criar e formar. Aí eu perguntei, Ele criou ou Ele formou o homem? Fica tranquilos, tá? Que a irmã Jussara não está errada não. Fica tranquilos porque Deus criou e também formou o homem. Porque se formar é fazer algo de uma matéria preexistente, aqui neste versículo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí vamos ver agora a diferença na criação do homem e na formação do homem. Aonde que é a criação, é aqui que nós temos que nos atentarmos. Aonde que se deu a criação e aonde que se deu a formação do homem. Mas eu queria ler um outro texto com vocês antes da gente pensar sobre isso. Alguém leia para mim o livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, o versículo 1. Só o versículo 1 basta. Só o versículo 1. Pode ler, Manuel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Amém, tá bom até. Bota esse versículo na tela para mim. Esse versículo tem as duas palavras. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, não serve, mas esse serve. Botem para mim, Isaías 43, versículo 1. Agora dá para nós aprendermos. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aqui estão as duas palavras e nós vamos pensar dentro deste versículo. Os irmãos estão entendendo até agora? Digam amém. Amém. Nós já analisamos a palavra criou, que é o bara. Amém? Amém. Já analisamos. Agora preste atenção. Quando que Deus cria o homem? Quando que Deus cria o homem? Quando Ele pega o pó da terra. Alguém leia Gênesis 1, 27 para mim. Gênesis 1, 27. 1, 27. Nada Deus tirou de trás da orelha também não. Deus é Espírito, mas Ele tinha uma forma humana. E olha qual é a forma humana. Pode ler, irmã Jussara. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ah lá. Por isso que eu falei naquela hora que ela não estava errada. Aqui está dizendo que Deus criou. E lá no 2,7 formou. Agora só precisamos descobrir que hora que Ele cria e que hora que Ele forma. Amém? Sim ou não, irmãos? Amém. Então vamos lá, vamos devagarzinho. Quando Ele cria o homem, quando Ele pega o barro e Ele faz um boneco conforme a sua imagem e semelhança. Não dá tempo hoje, mas qualquer dia eu quero trazer um estudo aqui. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Pastor, mas Deus é Espírito, mas Ele tinha uma forma humana, sim ou não? Sim. Concorda comigo? Pastor, me apresenta a forma humana de Deus. Quem nasceu de Maria? Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Olha aí, estamos estudando isso agora nas lições da escola dominical. Presbítero Marcos, qual é a forma humana de Deus, pastor? Deus é Espírito, mas Ele tem uma forma humana? Tem. Qual que é? O filho de Maria. Vocês concordam ou não? Amém. Então Deus pega o barro e faz um boneco. Hein, Bruno? Como é que era esse boneco, pastor? Parecia com cachorro? Não. Parecia com gato? Não. Parecia com boneco de neve? Não. Qual era a forma do boneco? A forma humana. Aleluia. Então quando Ele cria o homem, é quando Ele faz o boneco de barro. Ali está criando. Já existia homem, irmãos? Não. Então Ele traz à existência aquilo que não existe.
existe. Ele pega barro e faz um boneco, imagem e semelhança. Aí agora pensa comigo, amém? Qual o tamanho? Qual a altura? Qual o peso dele? Vamos tirar por média, amém? A média de um brasileiro, nós estamos no Brasil, vamos tirar por média. A média de um brasileiro de altura é 1,70 m, 1,75 m, e o peso aí 68 a 70 kg, é verdade ou não é? Então, muito simples, os estudiosos falam sobre isso. Qual era a forma? Como Deus cria? Um boneco com forma humana. Agora, pastor, e quando ele forma? Aí que é interessante. Isso aqui nos chama atenção. Amém? Amém. Capítulo 2, versículo 7. Pode colocar na tela? 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Isso aqui que é interessante. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. E formou o Senhor Deus o homem de pó da terra. Agora que vem a formação do homem. Olha aqui o segredo. E soprou em suas narinas o fôlego. Por isso que esse versículo usa a palavra formou. Amém. Não entendi, pastor. Lá no capítulo 1 criou. No capítulo 2 formou. Quando ele cria, ele está construindo, desenhando um boneco de barro, inanimado, não tem vida, não respira, não se mexe, tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem braço, mão, mas não pega nada. Agora escuta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quando que ele forma? Quando ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem, escutem, foi feito alma vivente. Aleluia. Oh glória, Aleluia. oh glória, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Quando o Senhor sopra, ele forma o homem. Até então ele só tinha criado, irmãos, só tinha criado. Mas quando ele sopra nas narinas daquele boneco de barro, aleluia, só tinha criado, mas quando ele sopra, escuta, ele impregna o espírito dele. Deixa eu melhorar, só para você dar uma. Ele impregna a virtude de Deus nele. Escuta, irmãos, nós costumamos dizer, né? A pergunta que mais as crianças me fazem. É um estudo, a gente precisa aprender isso aqui, irmãos. A pergunta que mais as crianças me fazem, né? Eles têm um bichinho de estimação. Muita gente tem o seu pet, é verdade ou não é? E a pergunta que as crianças me fazem: pastor, meu cachorrinho vai morar no céu? Você ensina o animal, ele se torna inteligente. Eu até não aceitava, irmãos, quando eu fui estudar, né, biologia, no ensino fundamental, a professora de biologia, isso aí é para os antigos, hein? Mas não fica quieto, fica falando nossa idade não. Aqui, ó, e falar, os animais são irracionais, o ser humano racional. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum, irmãos. Por quê? Eu sou da roça. Eu tinha uma junta de boi, eu já contei para vocês, o canário e o canarinho. E o carro de boi ficava lá, ó, em cima do descanso dele. E eu chegava de madrugada para cortar o capim, para tratar das vacas. Eu ajeitava a canga, o canzinho assim, ó. E o canário e o canarinho deitado. Eu chegava assim, ó, com a varinha, canarinho. Arruma. Eles levantavam, faziam as necessidades fisiológicas deles, e o carro de boi ali, ó. E eu já contei isso para vocês, quando era época do frio, eu deitava no lugarzinho deles, estava quentinho. Eles faziam necessidade, maior tranquilidade. Depois eles saíam devagarzinho, grandão, os boi grandão, ia lá, encaixava o pescoço debaixo do canzil. Aí tem um negócio que a gente abutou assim, chama brocha. E eu não aceitava a professora falar que ele era irracional. Mas olha para o pastor, o único ser que pensa, que raciocina com rapidez, irmãos. A gente vê
vê alguns programas de televisão, os apresentadores levam um garoto de 9, 10, 12, 15 anos, e eles são mais rápidos do que computadores, do que a calculadora. Aonde entrou isso, pastor? Quando Deus sopra nas narinas humanas, Ele impregna a virtude dele, Ele impregna a inteligência dele, Ele impregna o Espírito Santo dele em nós. Olha as virtudes que nós temos. Qual é a resposta que o senhor dá para as crianças? Ama o seu bichinho, ama o seu pet, trata dele, mas ele não vai para o céu. Lá só tem lugar para a alma, para o espírito que veio de lá. O corpo volta ao pó, Aleluia. mas a alma, o espírito volta a Deus. Aleluia. Então você está impregnado com a vida de Deus. O que nós temos não é nosso, é do Senhor. Amém. Ele mesmo fala na sua palavra: eu tenho e eu tomo. É verdade ou não é? Quando morre, como faleceu o nosso saudoso maestro Lindolfo, foi sepultado agora à tarde. Sexta-feira estive com ele, mas é assim a vida. É assim. E nós somos muito pequenos para questionar, irmãos, a vontade de Deus. Pastor, o seu irmãozinho está lá, irmãos, está vivo. E eu estou vivendo hoje, sabe? Estou vivendo um dia de cada vez. Amanhã, aí eu estou esperando dar 4 horas, 6 horas. Hoje a médica ligou atrás, ele aqui estiver sentindo muita dor. Aí eu liguei para o rapaz para a gente sair dele no hospital um pouco e leve ele lá para. Foi medicado, mas está vivo. Enquanto tiver vida, eu creio no milagre que Deus pode fazer. Só o ser humano pensa dessa forma. Só eu e você, aleluia. Aleluia. Observe ali que coisa linda. Olha como é que o versículo termina. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Aqui, queridos, ó. Enquanto ele está fazendo boneco, né? Por isso que nós estudamos na teologia que o homem é um ser tricotômico, a tricotomia do corpo humano. O que é isso, pastor? Corpo, alma e espírito. E quando acontece isso, quando ele sopra nas narinas, nos tornamos alma vivente. Naquele momento entra a vida em nós. Isso aqui, ó, que quando morre, a maior prova que nós viemos do pó, a gente volta para a terra. Se nós tivéssemos vindo de qualquer outra matéria, eu respeito todas as teorias, respeito todas elas, mas eu creio na criação, aleluia. Eu respeito a evolução de Darwin, eu respeito a teoria do Big Bang, eu respeito, mas eu creio no Deus que tem o poder de criar e trazer à existência aquilo que não existe. Eu creio na criação humana. Se nós fôssemos feitos de qualquer outra matéria, irmãos, nós não seríamos sepultados na terra. Ah, pastor, mas quando crema, joga a cinza em algum lugar, joga no mar. O mar joga ela para a areia e ela vira terra também. Pronto, acabei a sua vida, irmão. O mar não aceita nada, ele joga tudo para a praia. Joga ou não joga? Vai lá de manhã para você ver se não está todo sujo a praia. Ele tirando os excrementos que jogaram nele. Não adianta, irmãos. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Então criar no grego é bara. E formar no grego é itzer. Itzer. O que é itzer? É dar vida. Dar vida. Aleluia. Aleluia. O ato de criar, ele pode até ser natural, irmãos. Né? Nós somos criados. Isso aqui é até bom a gente conversar um pouquinho, né? A gente costuma estudar e dizer assim, ó. Todo ser, né? Todo homem é criatura de Deus. Todos foram criados pelo Senhor. Agora, filhos, só aqueles que o aceitaram como seu Salvador. Amém? Amém. Isso é muito interessante. Às vezes, né, a gente está evangelizando
e alguns afrontam. Tem diferença de mim para você? Não. Aí a gente fala, não, realmente não tem. Somos pecadores, mas tem sim. Ele é criatura e nós somos filhos. Já fomos um dia criatura. Pastor, qual é a diferença? Criatura é aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador. E quando nós nos tornamos filhos, pastor? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, 13, 14, 15, 16. Aí quando nós confessamos Ele como nosso Salvador, Ele nos adota como filho. E essa adoção, isso é muito interessante, porque lá na era judaica, no período bíblico, tinha os escravos, né? E o escravo trabalhava muito para uma pessoa, trabalhava 30 anos, 40 anos. Aí daqui a pouquinho aquele senhor ia colocar o escravo livre. Chegou a época dele aposentar, vamos colocar que ele fosse se aposentar. Então ele dava liberdade àquele escravo. Aí aquele escravo não tinha lugar para ir. Sabe o que eles faziam? Deixa eu ficar aqui na sua casa. Aí o senhor daquele escravo deixava. Mas tinha que diferenciar ele dos outros escravos. Qual era a diferença? Furava a orelha dele. Escravo da orelha furada, ele era livre. E mais uma diferença, irmã Denise. Qual era a diferença? O escravo de orelha furada podia chamar o seu senhor de pai. Fala pai. Fala pai, irmãos. Pai. Agora escuta, hein? Agora escuta. Só pai. Agora escuta. Quem acha o texto aí para mim, Abba Pai? Está em Romanos. Amém? Aí no dia que nós o aceitamos como Salvador, Ele nos adotou, igual aqueles senhores faziam com aqueles escravos. Amém? Igual aqueles senhores faziam com aqueles escravos. Só que nós somos filhos dele por adoção, porque quem deveria ser filho dele não aceitou ser filho, que são os judeus. Aí nós o aceitamos e nos tornamos filhos. Aí, só um minutinho. Aí ele nos adotou. Acharam? 8:15. Bota na tela que eu quero mostrar um negócio para vocês. Romanos 8:15. Vamos ler comigo, por favor? 1, 2, 3 e já. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. deixa aí, eu quero essa palavra aqui, Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Quem sabe? Meu paizinho, papaizinho, papai. Agora calma, por que o senhor falou isso, pastor? O escravo da orelha furada, ele era adotado pelo seu senhor. Então ele tinha a sua orelha furada e podia chamar o seu senhor só de pai. Amém? Agora o Senhor Deus nos adotou como filhos originais. Aleluia. E por que o escravo chamava o senhor só de pai? Porque o filho original daquele senhor chamava ele de papai. Meu paizinho, papaizinho. O Senhor Deus nos adotou e falou assim: não serão escravos da orelha furada, não. Eu vou adotar como filhos originais. Vocês podem me chamar de papaizinho, meu paizinho. Por isso que Abba Pai está escrito neste versículo. Se você nunca viu a tradução desse versículo, amém, querido? Então escuta. Criado é só criatura. Formado, filho, você se torna filho. Amém? Aí eu queria ir lá naquele texto. Agora eu quero ir lá naquele texto para me finalizar. De Isaías 43:1. Volta aquele texto para nós. Isaías 43:1. Aí agora nós vamos contar a história. Aquele ali é o finalzinho do Val de Jaboque. Sim ou não? Sim. O que acontece no Val de Jaboque? Jacó luta com Deus. Amém?
Aí no final daquela luta, Deus fere a coxa dele. Sim ou não? E por que Deus fere a coxa dele? Porque ele grita: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Até aquele momento Jacó era criado. Deus, e o nome aleluia. dele é Jacó. Olha para você ver. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Mas depois da luta dele com Deus, Deus troca o nome de Jacó, sim ou não? Aqui, irmãos. Calma, eu estou te mostrando o texto. Aleluia. Antes de lutar com Deus, que te criou, ó Jacó. Calma, só um minutinho. Eu já vi pregadores falar que Jacó era trapaceiro, que ganhou a primogenitura no golpe. Você já ouviu isso ou não? Antes de lutar com Deus, só criado, que te criou, ó Jacó. Amém? Se ele enganou o irmão, eu não vou te afirmar, porque a Bíblia não fala isso. Uma coisa eu posso te afirmar, que ele valorizou mais a primogenitura do que Esaú, e isso eu digo para você que sim. Por que o senhor me prova então, pastor, na Bíblia? Eu te provo, porque Esaú só por causa da fome entregou a primogenitura de bandeja, então ele não valorizou a bênção de Deus sobre a vida dele, e Jacó lutou por aquilo, que Jacó valorizou mais a primogenitura do que Esaú, isso eu te afirmo categoricamente. É verdade ou não é? Amém. Então não vou afirmar que ele era trapaceiro, que ele era enganador nem nada, mas que ele valorizava as coisas de Deus. Aleluia. Isso eu afirmo e está na Bíblia. Amém. Então, criado que te criou, ó Jacó, é aquele Jacó até chegar no vale de Jaboque. Mas aí eu não te largo enquanto não me abençoar. O anjo vai, ó, crava a espada na coxa dele. Aí agora o Senhor vai mudar: não chamarás mais Jacó. Aí o Senhor fala: agora eu te formo. Agora você é meu, agora você tem a minha marca, agora está impregnado no seu corpo a minha presença, a minha virtude. Eu te remi e te chamarei Israel. Tu és meu. Quantos querem ser formados em Deus? Ô glória! Ô glória! Aqui escutem! Escutem, Zete! Jacó, ele corria atrás das bênçãos. Toma a primogenitura do irmão. Israel, a bênção que corre atrás de Israel. Ô glória! Quem é formado por Deus, as bênçãos te alcançam. A bênção corre atrás de você. Você está entendendo isso aqui? Amém, querido? Isso é bíblico. Enquanto Jacó, ele está correndo atrás das coisas. Depois do vale de Jaboque, irmãos, a vida de Jacó muda completamente. Agora, quantas bênçãos Jacó teve sobre a sua vida? É verdade ou não é? Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Aleluia. Todo dia de manhã acordar. E deixa eu falar um negócio para você, pastor. Como é que eu posso ser formado pelo Senhor? Barro na mão do oleiro. Glória. Todo dia fala: Senhor, me forma hoje. Me quebra. Eu sou vaso, eu sou barro da tua mão. Me quebra, Jesus. Quebra devagarzinho para não doer muito, mas me quebra, me forma. Todo dia, querido, se você se colocar nas mãos dele, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, acredite no nome do Senhor. Todo dia, pede: Senhor, me forme hoje. Ele vai te quebrar, e às vezes quebrar dói um pouquinho. Passa o que o pastor está passando, não tem problema, mas eu já falei para a igreja: ele não vai mudar para mim. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Ser imagem e semelhança do Senhor é só para os formados, aqueles que foram formados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Obrigada, Senhor. Escute aqui, ó. Não é humilhação ser quebrado pelo Senhor todo dia, não. Hein, Mabel? Não é humilhação se colocar como barro na mão dele, não. Não é, não. Fica tranquilo. Quando nós nos colocamos como barro na mão dele, nós estamos quebrando a nossa humanidade. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Quem vai no devocional, toda segunda-feira de manhã, com o nosso reverendo, o pastor Timóteo, toda segunda-feira tem ele está lá firme. Começa às 9, a oração vai até às 10, depois tem um cafezinho com ele. E quando acaba a oração, a gente sobe para o café. Toda segunda-feira ele manda cantar o 141. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo. Cantar esse hino é nos colocar como barro toda manhã nas mãos do oleiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando ele quebra a gente, ele está dizendo: deixa eu colocar mais um pouquinho do meu DNA em você. Aleluia. Deixa eu formar você, deixa eu formar, moldar o seu caráter, moldar a sua vida. Deixa eu trabalhar naquilo que você não se sente forte, você se sente fraco. Todo dia, irmãos, nós devemos nos colocar como barros na mão do oleiro. Lembra de Jeremias? Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra de Jeremias? Lembra de Jeremias? Jeremias, oh Jesus na causa, aleluia. Oh Jeremias, aí Jeremias, Senhor, quando ele escolhe, né, lá no ventre, ele começa a formar a gente. Aí ele fala assim: eu te escolhi no ventre, Jeremias. Aí Jeremias questiona, né? Ah, Senhor, eis que eu não sei falar. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, 6, 7, 8. Eu sou como uma criança. Aí o Senhor fala assim: Jeremias. Aí o Senhor mostra a ele a casa do oleiro. E o que ele estava querendo dizer? Se você não sabe, Jeremias, se coloque nas minhas mãos que eu te ensino. Eu te moldo, Jeremias. Eu te conduzo, Jeremias. Fica tranquilo. Aleluia. Por mais que Jeremias se considerasse um fracassado, o Senhor levanta ele. Sabe o que é isso? É se colocar como barro na mão do outro. Fica de pé comigo nessa Aleluia. noite. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa o Senhor te formar todo dia, crente. Aleluia. Deixa Ele impregnar a genética dele em nós. Deixa Ele colocar o DNA dele em nós. Aleluia. 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 Quando nós fazemos isso, Ele traz a bênção dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. Oh, bendito Aleluia. nome do Senhor. Pastor Wilson, nos conduz aqui a Deus em oração. Deus, aleluia. Querido e amado Deus, Glória a Deus. somos gratos ao Senhor por esta noite reunirmos na tua casa. Deus, obrigada. Nós juntos aprendemos a Pai, tua obrigada, palavra. Senhor. Ó Senhor, com certeza vamos edificados pela tua palavra. O Senhor que nos formou, nós somos criaturas tuas, Senhor. O Senhor é o nosso poeta que criou a poesia, somos nós. Deus, aleluia, obrigada. Somos gratos, Senhor, por estar ainda sob a tua presença, pelo Senhor ter esse cuidado de nós. Obrigado por Jesus. E leva-nos em paz para os nossos lares, livrando-nos de todo mal, Senhor. E que esta palavra, Senhor, venha a ter cada vez mais em nossas vidas. Meu Pai.
Pois assim nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer voltar para Jesus nessa noite? Estava conversando com o jovenzinho Natan. Vem cá, Natan. Alguém acompanha ele, Francisco? Vem com ele, por favor. Aleluia. Esse jovenzinho é precioso para Deus, amém? Ele está distanciado da presença do Senhor, mas ele quer voltar para Jesus nessa noite. Aleluia. Vocês vão orar pelo Natan? Vocês prometem ajudá-lo? Receber ele aqui na igreja com os braços abertos e cuidar dele. Valeu a pena estar aqui nesta noite, aleluia. Aleluia. Oh glória. Presbítero Márcio, olha aqui pela vida dele, aleluia. Amado Deus, exalamos, bendito seja o teu nome, como é bom, Senhor, nessa noite, sentir a tua graça, o teu amor, os teus cuidados. Abençoe Natan, ó Pai, colocando a mão nas suas mãos. Envolva Natan na tua presença, Senhor. Foi Natan, ó Pai, o teu Espírito Santo, que ele seja impregnado, Senhor, da tua presença. Pai amado, livra Natan, ó Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, esteja com ele, repreendendo a fúria do inferno contra a vida de Natan, ó Pai. Escreve o seu nome no livro da vida, encha-o da tua presença, impregna-o, ó Pai, com a tua presença, em nome de Jesus. Um abraço aí, Francisco. Depois eu vou pegar um contato com você, tá bom, meu filho? Obrigado. Amados, Deus abençoe a cada um. Não deixe de estar no culto amanhã. Tem ciclo de oração pela manhã, amém? De 8h30 até às 11h. Quinta-feira tem culto de libertação à tarde, às 3h30. E o nosso culto à noite, amém? Nosso culto com propósito à noite. Estaremos aqui firmes com os irmãos. Deus abençoe a cada um. Sábado tem um encontro de corais no nosso templo sede, tá? Tem 12 corais que estão previstos para uma cantata com corais no templo sede. Quem quiser lá prestigiar, assistir, o nosso coral aqui da congregação vai estar lá. Amanhã tem ensaio, né? Vai estar cantando lá. Deus abençoe a todos. Tem um pedido de oração por José Antônio Coutinho, está internado no Alcides Carneiro. Vamos fazer oração por essa pessoa em nome de Jesus? Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, Tem um outro rapaz internado lá, ele falou que está daqui. quem é? Francisco, não sei. Francisco? Eu não me lembro muito dele, eu acho que ele é novo. Ele está no pronto-socorro? Junto lá, no mesmo local. Tá, amanhã eu vou lá. Vou procurar saber quem é. Vou procurar saber quem é. Irmã Simone, vem aqui, irmã Simone. Diácono Ronaldo, vem cá. Vem cá, irmã Simone. Vem aqui com o pastor, fica aqui com o seu esposo. Meus amados, vocês conhecem esse casal lindo, né? Deixa ela chegar aqui. Irmã Simone e o diácono Ronaldo. Amém? Eles estão retornando aqui. Amém. Da nossa Glória a Deus. congregação de Correias. As irmãs, é para abraçar ela, que ela é trabalhadora ferrenha na obra do Senhor, gosta de fazer a obra do Senhor. Nossas líderes, hoje não tem nenhuma, né? Tem só Regina. Depois vocês conversam um pouquinho com ela, introduzem, tem uma voz linda, canta para Jesus, e ele vai nos ajudar na congregação como diácono. Amém? Amém. Para ele se readaptar aqui novamente, eu convidei ele para sempre estar sentadinho no culto. Daqui a pouquinho ele vai se integrar aí aos diáconos da igreja. Os irmãos, com muito carinho, quer recebê-los novamente na nossa congregação. Diácono Ronaldo, a sua esposa, irmã Simone Curitiba, não é isso, irmã? Irmã Simone Curitiba, eu tenho contato dela até hoje. Simone Curitiba, eles vieram de Pati, não foi, meu filho? E agora estão retornando para servir o Senhor com a gente. Amém, queridos? Amém. Vocês querem receber com muito carinho e estão felizes? Digo amém. Amém. Vem aqui, uma irmã, dá um abraço nela, por favor. Eu quero dar um abraço nele em nome da igreja. Amém, Jesus. Vem cá que você já vai trabalhar. Ora pelo José Antônio Godinho, que está internado. Pode apresentar o Senhor. Amém? Pessoal, do bom na paz do Senhor? Amém. Olha,
Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez eu quero dizer a Ti, meu Pai, Senhor Deus, agradecer, meu Pai, por tudo. Deus, obrigado, Senhor, pelo casal. Aleluia. Nós queremos, Senhor Deus, que essa língua vai curado, Senhor. Deus, agora eu te entrego, meu Pai, em tua mão, Senhor Deus. Deus, como, meu Pai, contigo, Senhor Deus. Mas também, Senhor, fazer, meu Pai, a vida dele, Senhor Deus. Deus, faça milagres, Senhor. Entra, Pai, providência, Senhor, na vida, meu Pai, de teu filho, Senhor Deus. Senhor, essa é a minha oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vou deixar aí. Estenda as suas mãos. Obrigado pela presença de cada um, Wilson, o casal. Deus abençoe vocês. Tá, meu filho? Muito obrigado pela presença de vocês. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, junto nós digamos amém. Vá em paz, irmãos.